Vamos lá para o portfólio da Sofia. Ela disse assim, ó, eu estava um tempão sem pintar e voltei recentemente. Eu quis finalizar essa imagem para ver como vai ser a diferença depois de terminar o seu workshop que estou começando agora. Tive dificuldade em muita coisa, como dá para ver, mas acho que o mais gritante é desenho e composição. Cara, perfeito o que você disse. Espero que você goste do workshop, tá? Como eu disse várias vezes, o workshop é um tipo de conteúdo que você vai revisitar ao longo aí dos anos. Então, provavelmente vai dar alguma diferença se você fizer os exercícios, se você fizer o desafio que eu proponho lá. Espero que dê uma diferença aí no seu portfólio, mas realmente nessa pintura, o que eu sinto mesmo é uma certa dificuldade com o desenho, tá? Eu vejo que tem umas ideias bem legais aqui, de, por exemplo, ter um primeiro plano separado dessa árvore, né? Esse primeiro plano aqui, aí tem esse outro aqui que também faz praticamente uma moldura, né, de primeiro plano, aí a árvore vai lá para trás, tem várias coisas muito legais de desenho acontecendo aqui. Mas a pose da personagem e até a forma que você pensa tridimensionalmente as formas dessa personagem, eu acho que dava pra melhorar bastante, assim, sabe? Então hoje a gente não vai falar de pintura, apesar de você ter falado ali do workshop, acredito que a base teórica do workshop vai te ajudar, fico feliz que você tenha aí adquirido e que vai fazer, mas vamos falar um pouco mais de desenho hoje, tá? Vamos falar um pouco mais de desenho, porque eu acho que realmente dava pra melhorar bastante a questão da pose da personagem, o escorço do braço, eu acho uma coisa que a gente tinha conversado em outros feedbacks é essa questão das formas estarem muito paralelas, sabe? O escorço meio que não existe. O personagem ele vira quase um boneco palito, onde os elementos eles vão cada um para um lado, percebe? Isso acontece muito nesses desenhos. A gente não consegue compreender muito o aproveitamento do espaço tridimensional, entende? Live do desenho. Eu tô a fim de falar de desenho hoje, então me aguentem, me aguentem. É porque realmente, cara, como é a base de tudo, eu percebo até uma tendência da galera de achar que vai resolver... Não é o caso da Sofia, tá? Mas a maioria da galera acha que consegue meio que mascarar um pouco essa parte de desenho com pintura, né? Então eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho mais, assim, sabe? Gestual, a forma da capa, ela tá bem bidimensional. Então eu vou passar algumas dicas aí pra vocês que a gente pode trazer pra dar mais tridimensionalidade, tá? De novo, a gente já conversou disso numa live passada, na verdade, no feedback anterior. Mas eu acho que dá pra gente puxar um pouco mais esse personagem no espaço tridimensional. Então, a primeira coisa uma dica bem legal que você pode fazer e vai fazer uma diferença enorme, com certeza, no seu desenho, é você criar como se fosse um X no chão. Já viu alguns artistas se utilizando dessa ferramenta? Criando meio que um X no chão. É como se fosse um grid de perspectiva, sabe? E aí você pega e explora esse X, e ele pode estar de diversas formas, tá? Isso vai depender muito de como você quer o personagem dentro do espaço tridimensional. Isso é legal porque você vai naturalmente querer popular essa linha para preencher esse espaço 3D. Então, por exemplo, se você colocar um pezinho do personagem aqui e um outro pezinho aqui, já temos profundidade. Se a gente tira o X, já temos profundidade. Já parece que, se a gente tiver um pezinho aqui e um pezinho aqui, parece já que a gente começa a explorar um pouco melhor o espaço 3D. Entende? Então por isso que é legal você já começar pensando nessa parte de perspectiva e como eu tava falando, né? Começa um esboço bem cru e depois a gente limpa, tá? A gente limpa esse esboço. Então, eu acho que o gestual do corpinho dava pra melhorar como um todo. Então eu vou fazer uma sugestão aqui. Vamos começar... Eu gosto de começar geralmente pela cabeça. Eu vou sugerir algumas coisas, depois a gente refina, tá? E essa cabeça, ela pode estar virada pra cá. Ela pode estar virada pro outro lado. Isso vai depender um pouco do que você quer... De como você quer fazer. Como o corpo tá virado pra cá, eu acho que você torcer a cabeça é uma boa saída, sabe? Deixa eu só colocar... Isso aqui numa... Aqui, pronto. Pra dar pra enxergar melhor. Como você vai ter o corpo virado pra esse lado, então é legal que você quebre um pouco essa simetria, sabe? As formas estarem todas meio que viradas pro mesmo lado. Então a perna e os pés estão virados meio que... A perna tá pra cá, virada pra frente. O tronco todo tá virado pra frente. A cabeça tá virada pra frente.
a gente não tem muito essa variação, né? O contraposto também vem da quebra dessa... e desalinhamento dessas formas, né? Então a cabeça virada para um lado, o corpo virado para o outro, isso já ajuda bastante, saca? Então vamos pensar aqui um pescocinho, um corpo virado para cá, a gente pode dar uma inclinada nele, tentar dar um jogo e pensar talvez essa perna um pouco mais inclinada para frente, sabe? Vou pensar bem de forma bem grosseira aqui. Ó, perninha virada para frente. Quem sabe até um joelhinho sempre ajuda. Ou se você quiser fazer a perna esticada também pode ser legal. A outra perna pode dobrar um pouquinho. Vai ter um pouquinho mais de movimento. Ter uma perna esticada e uma perna mais dobrada é sempre legal também, porque quebra um pouco, né, essa ideia. O bracinho, a gente pode tentar colocar esse bracinho pra frente, projetar pra frente, como se fosse um cilindro também, né? Vou sempre pensar nessas linhas de contorno aqui, ó. Esse escorço do braço eu acho que ficou legal também, sabe? Eu só vou tirar um pouco da silhueta pra gente poder ganhar um pouco de pescoço. Porque da forma que tá, acho que as coisas estão um pouco acumuladas nessa parte de cima. Então a gente pode pegar a mãozinha, tentar pensar em algum gestual pra ela. Como se ela estivesse olhando e atacando. Ela tem 4 dedos mesmo, né? Eu acho um pouco estranho o personagem com 4 dedos, mas sei lá, tudo bem. E aí a gente pode trazer esse outro bracinho aqui, ó. Um pouco mais projetado pra trás, pra gente de novo explorar mais. Ah, se bem que... deixa eu pensar. Talvez ele projetado pra frente pode ficar melhor. Que nem você já fez aqui. E aí... a mãozinha aqui, né? Vou quebrar um pouco também a linha. Uma coisa que eu percebi que você fez é uma linha muito reta do antebraço com a mão e o livro. Aí forma meio que uma tangente, sabe? Dos elementos. Então parece que as coisas elas não estão se intercalando, tendo uma sobreposição de elementos. Uma coisa que eu gosto de gestual, que eu gosto de fazer, é meio que quebrar um pouco, sabe? Tipo, trazer a mão um pouco mais pra cá. Aí a gente sente melhor o volume dos elementos, sabe? Trazer talvez essa mão aqui, ó. E o livro um pouquinho mais pra dentro. Quebra aquela linha muito certinha que tinha, né? E a gente vê o outro lado também é muito importante. Então, por exemplo, a gente faz essa folha aqui, ó. E a gente meio que vê o outro lado dela. É sempre bem interessante pra parecer que as coisas são realmente tridimensionais, né? Que ela tem o outro lado, digamos assim. Esse livro ficou horroroso, mas dá pra entender, né? Vou trazer assim, ó. E aí, a orelhinha dela pode estar saindo das laterais, né? Então a gente pode imaginar essa cabeça aqui de uma forma bem lateral. E trazer essa orelha... pensar o volume dessa orelha. Como que é a orelha de coelho, velho? Buscar um shape um pouco mais interessante, será? Pensar na perspectiva também, né? Então, deixar uma orelha maior aqui e a outra um pouco menor pode ser interessante pra dar essa sensação de que ela tá mais na frente, né? Então, a gente pode buscar por algo assim. Tá, ela tem essa capa, então que sai aqui meio do peito. Então a gente tem aqui essa capa que pode cobrir um pouquinho do rosto, que é muito legal, que vai lá pra trás, ó. Assim. Essa capinha aqui também que vem dando a volta, ó. A gente pode pegar e fazer um shape bem icônico, bem legal. Focinho é legal da gente dar uma projetada, uma leve projetada, então a gente pode dar uma sugestão aqui que tem um focinho projetado, ó. Pra frente. O personagem... ficou descentralizado essa orelha. O personagem tem um topetão, né? Então a gente pode pensar esse topete de uma forma também um pouco mais 3D. Mas sempre do mais simples e depois a gente complica, tá? Então você percebe que quando eu vou desenhar, eu tô fazendo basicamente um desenho bem tosco, bem cru por cima. Então talvez um topetão assim pode ficar engraçado.
Assim, ó. E aí o focinho, a gente tem que chegar de forma tridimensional também, ó. O focinho tá aqui, né? Então a gente faz o focinho, ó. Uma tridimensional, saca? A franja tá bem maior, né? Ela até cobre um pouco os olhos e tal. A gente pode buscar por um shape mais interessante, que nem eu tava falando, usando esse cabelo como uma desculpa. A gente pode... Ela tem um olho bem grande. Qual que seria a expressão facial? É meio surpresa ou é um pouco... Isso aqui é um desenho mais... O que eu tô fazendo é um desenho meio funcional, tá? Não é um desenho, tipo, nossa, perspectivaça. É um desenho funcional de personagem que vocês podem... É um método que você pode utilizar pra blocar aí personagens de commission, coisas mais simples, tá? Não é um desenho de, tipo, nossa... Cenas de splash, personagem, escorço, onde o personagem realmente joga a magia na sua cara e tal. A ideia é que ele está usando uma luz para iluminar onde ele está andando. Aí não consegui pensar numa grande expressão. Ah, então eu tenho que mudar um pouco a intenção desse desenho. Shortinho. A expressão do personagem acho que eu vou tentar fazer como se fosse algo um pouco mais confiante, tá? Porque eu já fiz um gestual... Eu tinha que ter perguntado isso antes de ter começado, então peço perdão, tá? Porque aí a gente poderia ter feito... Como ele tá... iluminando o próprio caminho, talvez ele estivesse um pouco perdido, então a gente poderia ter feito de uma forma um pouco mais, sabe, um gestual um pouco mais assim, onde o ombro tá mais levantado, ele tá mais com medo. Então agora, como eu fiz um gestual onde ele tá bem, com uma pose bem dinâmica, pá, parece que ele tá meio que jogando a magia em alguém, né? Então eu peço perdão aí, não vai ser exatamente o que você tinha pensado. Até por causa da capa, né? Eu fiquei confuso por causa da capa, porque essa capa, ela me parece uma intenção bem dinâmica. Então, uma coisa que eu gosto de fazer é gerar uma nova layer e buscar por essas capas e tal. Eu vou meio que explorando as formas, assim, sabe? Em outra layer, tá? Pra não bagunçar muito aqui o meu desenho. Geralmente faço as duas extremidades da capa. E penso aqui... uma forma que eu posso deixar um pouco mais dinâmico esse desenho. Sempre linhas longas. A capa vem aqui por trás. Aí uma coisa que eu gosto quando eu faço tecido é você fazer o tecido dar a volta também, sabe? A gente vê os dois lados do tecido. Algo que deixa muito bidimensional o tecido é você desenhar ele de forma triangular, assim, ó, que nem você fez. Ou quadrado, mas não mostrar o outro lado. Tecido, gente, é muito legal você desenhar com linhas simples e longas. S, sabe? Tipo, buscar pelo S, buscar por Cs, curvas assim, linhas assim. E mostrar o outro lado. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Que você poderia fazer. Ó, por exemplo, isso aqui é uma coisa que já é muito mais interessante para um desenho de tecido. Porque você meio que tá mostrando o outro lado do tecido, sabe? Ó, você mostra esse outro lado. Então, você tá dizendo pro espectador, pro observador, olha, isso aqui é tridimensional, ele tem dois lados. Ó, da mesma forma, fazer isso aqui, ó. Entendeu? Então, tecido é super bacana de você também mostrar os dois lados, assim. E como se fosse uma linha contínua, né? O que começa de um lado vai terminar do outro. Então trazer, talvez, essa curva bem tensionada aqui, ó. De um S. Bem simples. Fazendo essa curva pra dentro pode ser uma sugestão legal aqui. Talvez essa curva pra dentro seja demais. Só isso aqui já funciona. E aí o personagem tem tipo uma sandália, né? Sandália meio gladiadora.
E sempre que for desenhar as formas, fazer elas darem a volta o que você tá tentando explorar aqui, né? Então, se isso aqui é uma forma cilíndrica, é legal que as faixas dessa sandália acompanhem essa forma cilíndrica, sabe? Comecei a desenhar na outra linha. Isso acontece. Mais do que eu queria. Ai, ai. Espero que a galera que desenha aí não esteja me julgando nesse momento, hein? Somos amigos aqui. Ó, mostrar aqui, por exemplo, o outro lado do pezinho e fazer o dedo separando as duas formas. Isso possa ajudar bastante a você mostrar a tridimensionalidade também, sabe? Desenhar planos. Várias diquinhas bem legais, assim, que dá pra gente ir trocando de ideia. Estou tentando fazer o mais rápido que eu posso aqui pra gente aproveitar o tempo, tá? Eu quero ir pro rostinho um pouco também. Porque a gente tem que acompanhar a forma da cabeça, né? Pra ela não ficar muito retinha. E que a gente tem que acompanhar a forma da cabeça. Então, como ele tá com um olhar um pouco confiante, posso tentar fazer... algo assim, ó. Talvez levemente preocupado. Focinho aqui. Mas eu vou fazer ele confiante, ok? Confiante. E na orelha é a mesma coisa da capa, assim. É legal fazer uma forma que a gente consiga ver os dois lados, assim, sabe? Se possível. Vou mostrar um lado e aí a gente mostra o outro, sabe? As costas aqui. Como se essa aqui fosse as costas da orelha. E essa aqui fosse a frente, ó. Então, é só uma demonstração de um processo que a gente pode usar para desenho. Obviamente que, de forma alguma, dá para fazer isso de primeira, né? Pô, eu tenho bastante tempo de desenho já, de trabalho. Então, para mim é mais simples fazer assim. Mas é um método, você percebe que se você for devagarzinho, criando essas formas um pouco mais simples, blocando aqui cilindros, linhas bem simples, longas. A gente consegue fazer um esboço bem legal, que, claro, dá pra gente refinar, dá pra gente melhorar o design, dá pra gente colocar um monte de coisa. Mas o que eu queria mostrar com esse feedback era mais isso, é um processo simples que a gente consegue se seguir, a gente consegue criar um personagem dinâmico, assim, interessante, que explore o espaço tridimensional, né? Essa distância, um elemento menor atrás, um elemento mais evidente na frente. Então são várias coisinhas que precisa de conhecimento assim de perspectiva, que eu recomendo você continuar estudando, sabe? Figura humana. Mas se eu fosse fazer um paint-over, eu provavelmente faria algo mais nesse sentido, sabe? Pra você apresentar o personagem de um jeito mais legal, né? Que as pessoas olhem e falem, nossa, que legal. Olha que bacana. Que bacana esse personagem. Eu quero ser ele, ou eu quero... sei lá, sabe? Eu quero jogar com ele. Não sei, vai depender muito do tipo de produto que você quer vender, né? Mas a ideia tem que ser passada, né? E peço até desculpas de novo, né? Por não ter prestado atenção ali na ideia inicial. Eu achei que era uma pose de apresentação do personagem, né? Então, erro meu. Mas com certeza dá pra continuar desenvolvendo aqui o design, né? Adentrar
pouco mais nessas partes menores. Pensar talvez uma roupinha legal pra ele, umas joias. Sempre pensar assim, ó. Tipo, se eu tenho esse cilindro aqui, pensar na roupinha dando a volta nesse cilindro pra gente criar sobreposição. E um monte de coisa, assim, né? Um monte de coisa. Mas, ó. Tá bom? É muito parecido com o feedback anterior que eu dei, né? Que foi esse aqui. Muito parecido, né? É se aproveitar do espaço tridimensional para você criar algo bem dinâmico, né? Interessante. Nem toda imagem precisa ser splash art, né? As imagens que eu faço pro Clash Royale, elas não são todas splash. Na verdade, quase nenhuma joga a mão pra frente e tem aquele ângulo extremamente dinâmico, pá. Mas se você estudar um pouco de equilíbrio, de personagem, você faz uma imagem legal, simples, o que eu chamo de arroz com feijão, assim, sabe? Tipo, é uma imagem gostosinha de desenhar, de apresentar, vai te trazer trabalho, saca? Com certeza, se você for pro caminho de apresentação de personagem e de pegar os conhecimentos ali do workshop de pintura e avançar um pouco mais nisso, com certeza é um tipo de exercício que faz você conseguir trampo, né? Tipo, apresentaçãozinha de personagem bem feitinha, pá. Enfim. Sinceramente, eu tô muito afim de pintar esse personagem agora, porque eu curti. Será que vai ser o meu primeiro furry? E aí? Sofia, deu pra aproveitar de alguma forma o que eu falei, assim? Foi muito superficial? O que você achou? Dá um feedback aí, por favor. Eu não espero que você faça isso de primeira, de forma alguma, tá? Tipo, de você, terminou a live e entendi. Aí você já vai. Mas traçar um planinho de estudo bem legal, prestar atenção na importância do desenho, ver isso como um horizonte, talvez, pra você conseguir alcançar, saca? É mais num sentido até de dar um gás aí, né? Uma inspirada, do que no sentido de, tipo, você deveria estar fazendo isso ou aquilo, tá? É num outro sentido, assim, os feeds. Do lance de composição, eu pensei em ser fundo claro e ir escurecendo perto da câmera quando tem foco de luz a bola de fogo. Tive muita dificuldade em dar essa impressão misturada, mas eu acho que funcionou. É nessa questão de valores, de composição tonal, que é o que você tá falando, que é uma outra coisa, né? Tem a ver com pintura. Eu acho que você foi super eficiente, assim, funcionou bem, sabe? Uma coisa que dá pra você fazer é tirar um pouco de contraste, sabe? Eu sinto que você, na hora da pintura, você vai ver isso no workshop, tá? Mas acaba dando contraste demais em algumas áreas que não são de interesse, que nem essa parte de primeiro plano aqui. Mas como tá próximo da fonte de luz, eu entendi o seu conceito. Mas talvez tirar um pouco de contraste daqui, saca? Eu acho que o fundo... Toda essa parte da imagem aqui, ó. Toda essa parte do fundo, eu achei muito bom. Muito bom, tá? Tipo, tá com um pouco contraste. Se você cerra os olhos, você entende a silhueta da árvore. Ela tá passando essa sensação perigosa. Tem coisas muito massa, assim, sabe? Nessa imagem. Muito massa mesmo, tá? Eu acho que é mais... O feedback foi pra um outro caminho, mas, no geral, eu acho que tá fluindo bem. Ok? Show, show?